Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 9 e 10. Amém. Se você quiser se colocar em pé nesse momento. Diz assim, a palavra do nosso Deus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, cortante como espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Pai, a nossa intenção nessa hora, Pai, é que o Teu Espírito Santo possa comunicar verdades aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, com cada um que está aqui, desde o membro mais antigo desta igreja, até aquele, Senhor Deus, que tem nos visitado, que esteja aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, imaginem que um viajante esteja perdido, e ele está perdido em meio a uma tempestade, a tempestade está o assolando, mas de repente ele vê uma casa, e essa casa parece uma casa acolhedora, essa casa parece uma casa disponível. Ele vai em direção a esta casa e ele observa que esta casa, que tem um aspecto acolhedor, está com a porta aberta. Mas ele hesita em entrar. A casa parece acolhedora, a porta está aberta, mas ele está hesitando em entrar. E aí esse viajante, ele continua sofrendo com o ímpeto da tempestade, a tempestade continua assolando a sua vida e o maltratando, mas ele não quer entrar pela porta que está aberta. Essa história, irmãos, ilustra como muitos agem perante a salvação oferecida por Cristo, porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, como o texto que nós lemos diz, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta aberta, mas a indecisão continua mantendo muitos do lado de fora, enfrentando tempestades que não precisariam enfrentar. Mas pastor, na vida não tem tempestades? Na vida não tem dificuldades? Sim, na vida tem tempestades, tem dificuldades, mas nem todas a gente precisa passar por elas. Porque Jesus é abrigo. Há um hino do nosso cantor cristão que diz isso: Deus é meu abrigo em todo vendaval. É diferente. Hoje choveu, e creio que todos nós tínhamos um teto para se abrigar. Quando está frio, a gente tem um lugar para se acolher. A gente não está imune da chuva, do frio, mas nós temos um abrigo. Assim, irmãos, é ter Jesus na nossa vida. Nós não estamos imunes às tempestades, mas nós temos um abrigo. A porta da salvação, irmãos, em Cristo Jesus está aberta. Porém, muitos ficam do lado de fora por hesitar, por estarem indecisos ainda.
mas Jesus continua convidando a entrar. Jesus continua convidando a entrar. Apocalipse 3:20, João teve uma revelação do próprio Senhor Jesus e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, a porta da graça está aberta hoje. Mas disso, um dia ela vai se fechar. Um dia ela se fecha. Hoje ela está aberta, mas um dia ela se fecha. Jesus é esta porta, e a vida em Cristo Jesus, irmãos, ela é plena e segura. Não é uma promessa somente de resgate para uma eternidade, mas é também uma promessa de uma vida que é melhor, que é mais satisfatória. Jesus disse que o ladrão, aquele que não é o pastor, aquele que não salva, que não entrega a vida, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para dar vida, e não é qualquer vida, é vida abundante. Não é somente, irmãos, um texto que fala sobre uma segurança eterna, mas é também um texto que fala sobre uma fonte de alegria e de plenitude no tempo presente. É muito comum encontrar com alguém que disse assim, como a irmã Franciane, mesmo nesta noite, sem combinarmos nada, ela disse, com 16 anos aceitou Jesus. Puxa, 16 anos, muito jovem. Mas ela mesmo diz, olha, poderia ser antes. Eu poderia ter aproveitado mais. Que dirá aquele que está com 30, 40, 50 e ainda hesitando em entrar pela porta. E esses testemunhos se multiplicam de pessoas que dizem assim, se eu soubesse, eu teria me decidido antes. Se eu soubesse, eu teria antes tomado decisão ao lado de Jesus. Entrar por esta porta, irmãos, é encontrar um pastor que cuida. Entrar por essa porta é encontrar um pastor que guia. Entrar por essa porta é encontrar um pastor que oferece descanso à alma cansada. Jair Pires, de saudosa memória, compôs essa canção que foi entoada no Brasil inteiro pela igreja evangélica. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, e no seu poder. Alma que encontra Jesus, encontra repouso. Na Índia, antigamente, eles carregavam pesos nas costas, e a maior dificuldade do peso, quem carrega e carregou muito peso sabe disso, e eu carreguei muito peso quando era junior, adolescente, morro acima. A maior dificuldade é você levantar do chão e colocar nas costas. Os indianos, sabendo disso, eles construíram de espaço em espaço um palanquezinho, para que a pessoa que estivesse carregando o peso, ele pudesse chegar naquele palanquezinho e colocar o peso para poder descansar um pouquinho, e ficava mais fácil para pegar de novo. E o nome desse lugar era Sumatanga. Um dia chegou um missionário lá, e o missionário começou a pregar o evangelho, e um daqueles indianos se converteu.
E quando ele foi dar o testemunho dele, ele disse assim: eu encontrei a sumatanga da minha alma, o lugar aonde eu posso descansar, aonde eu posso deixar as minhas aflições, aonde com quem eu posso desabafar e saber que não vou ser julgado, mas vou ser acolhido, porque Jesus é abrigo em meio ao vendaval. Em Cristo a porta conduz a pastos verdejantes, onde a nossa vida encontra paz e propósito. Quantas pessoas estão angustiadas, queridos, num dia de domingo, às vezes num feriado, porque a vida não tem propósito, não tem sentido. E a nossa vida tem propósito, tem sentido. Nós vivemos para aquele que nos alistou no seu exército. Nós vivemos por Cristo para Ele. Quem entra por Jesus recebe salvação. Quem entra pela porta que é Jesus recebe cuidado. Quem entra pela porta que é Jesus recebe vida abundante. Mas não podemos hesitar, irmãos, porque a hesitação, ela pode ser o maior inimigo da salvação. Hoje é tempo aceitável. Hoje é tempo de decisão, porque a porta ainda está aberta no presente, mas ela terá um fim. Jesus contou a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Quando o noivo chegou, as 5 imprudentes tiveram que sair para buscar o azeite. E azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Verso de número 10 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. O convite para entrar por essa porta da salvação, ele é contínuo, mas ele não é eterno. E a gente nunca sabe quando vai se fechar para cada um de nós. É muito perigoso viver sem a certeza da salvação. O convite da salvação está aberto, mas haverá um dia que a oportunidade não estará mais à nossa disposição, não estará mais disponível. A porta aberta hoje é uma oportunidade para um amanhã seguro. Você quer ter um amanhã seguro? Então você precisa aproveitar a oportunidade da porta que está aberta hoje. Porque adiar a entrada por essa porta é correr o risco de encontrá-la fechada. O que precisamos entender, irmãos, que Cristo é o único acesso aos céus. João 14,6, Jesus disse: eu sou. Por isso que quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, quem eu vou dizer a Faraó que me enviou até ele? E Deus diz assim para Moisés: Moisés, diga que o grande eu sou te enviou. E quando vem Jesus, ele vai dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. E aqui ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, precisamos entender também que além dele ser a porta e a única porta, essa porta não é larga e espaçosa. Essa porta é estreita. Jesus disse lá em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Irmãos, nós não pregamos um evangelho de facilidade. É maravilhoso andar com Jesus, mas o evangelho também prenuncia renúncia, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entrar pela porta estreita exige decisão e renúncia. E esse é o grande problema, porque muitos não estão dispostos a renunciar nada. Não há como. A volta de Cristo, irmãos, vai trazer o fechamento dessa porta. Hoje é tempo de graça, ou da graça, mas haverá tempo de juízo. Apocalipse 3, 7 e 8 vai dizer assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta da graça, irmãos, ela é ampla em amor, mas ela carece, ela necessita de uma decisão. Ninguém vai ser empurrado a contra-vontade, a contra-gosto, a entrar por essa porta. É uma decisão voluntária. A psicologia diz que adiar decisões importantes aumenta a ansiedade e reduz as chances de mudança. Por que muitas pessoas não mudam, irmãos? Porque estão adiando a decisão. E nada muda se nada muda. As mesmas atitudes vão te dar os mesmos resultados. Adiar essa decisão de entrar pela porta é escolher sem perceber ficar de fora. Quem não escolhe entrar, de fora ficará. Mas eu não escolhi ficar de fora, pastor. Quando você escolheu não entrar, você escolheu ficar de fora. Então, a porta é Cristo, meu querido, e ela é única. A porta está aberta hoje, mas a porta se fechará, e eu não sei quando, para mim, e eu não sei quando para você. Então nós precisamos de tomar atitudes práticas, entrar pela porta, e entrar pela porta a dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Esta é a chave. E aí viver ao lado dele, porque esse é o processo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. E depois, pastor, chamar outros
para entrar também. O que nós iríamos fazer hoje à tarde, irmãos? Chamar outros para entrar também. Dizer, olha, a porta está aberta. Eu entrei por ela, valeu a pena, e eu te convido a entrar também. Assim como foi com a arca de Noé, a porta ficou aberta por muito tempo. Noé levou cerca de 100 anos para construir aquela arca. Mas um dia aquela porta se fechou. E não foi Noé que fechou a porta. Talvez, se fosse Noé, por pena, por relacionamento, por proximidade, ele ia deixar entrar. Mas não seria justo e não haveria justiça. Por isso Deus fechou a porta da arca. Teu pai pode querer te levar, mas ele não vai conseguir. Tua esposa pode querer te levar, mas ela não vai conseguir. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Entra por mim, vai valer a pena. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. E eu quero te dar essa oportunidade. Não é um apelo. Apelo é para algo que a pessoa não quer e eu tenho que insistir. Não. É oportunidade. Porque se você quiser, Deus já quer. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Então, enquanto toda a igreja ora, fala com Deus. Agora é você e Deus. Não pense em quem está da tua direita, à tua esquerda, atrás, na frente. Não pense nisso. Pense que a porta está aberta. Eu quero que você veja na tua mente, no teu coração, uma porta aberta. E eu quero que você enxergue do lado de dentro dessa porta, Jesus de braços abertos, dizendo assim, vem meu filho, eu tenho vida abundante para te dar, para te oferecer. Se você pode enxergar essa porta aberta, se você pode ver Jesus do lado de dentro, e se você quer receber o abraço dele, o vinde bendito de meu Pai, eu quero orar por você. E numa atitude de fé, de coragem, de ousadia, de entrega, de decisão, eu queria te convidar a tomar essa decisão agora. Aonde você estiver, se coloque de pé agora, e eu quero orar por você. Eu quero crer que você vai tomar uma atitude que vai mudar o teu destino, o destino da tua alma, o destino final do teu coração. Se você deseja, se coloque de pé. Deus abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? Jesus está dizendo, olha, eu sou o pastor, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará pastagem, entrará e sairá, e sua vida será salva. Alguém mais quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Enquanto você não decidir, você vai estar parado. Enquanto você não decidir, nada vai mudar. Mas a partir do momento que você decide, Deus é teu aliado. E se Deus é por você, nada, nem ninguém vai ser contra você. Se você deseja, se coloque em pé. Deus abençoe. Mais alguém quer e deseja tomar essa decisão? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te abençoe. Eis que estou à porta e bato, diz o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida da Amanda. Pai, que o coração e a vida dela seja tocado, mudado, transformado pelo Teu Espírito Santo.
Quero te pedir, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Angélica. Ó Pai, se a tua filha está de pé, é porque algo o Senhor falou e comunicou profundamente ao coração dela. Então, Pai, que o Senhor a abençoe, porque a tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.